Hello! Neste vídeo, vamos ver question tag com o verbo to be. Question tag é uma pergunta curta feita no final de uma frase. Usamos para confirmar alguma informação, para realmente saber de algo ou para saber se alguém concorda conosco. Algo muito importante sobre question tag é que sempre que a frase for afirmativa, a pergunta é negativa e vice-versa. Se a frase for negativa, pergunta na afirmativa. Por exemplo, It was a difficult test, wasn't it? Foi uma prova difícil, não foi? Começamos com a afirmativa, it was, e perguntamos na negativa, wasn't it? Agora, o contrário. It wasn't a difficult test, was it? Não foi uma prova difícil, foi. Aqui, começamos com uma negativa, it wasn't, e perguntamos com a afirmativa, was it? Aqui estão alguns pontos importantes sobre question tag. Imagine uma frase afirmativa. It is your house. Essa é sua casa. Na afirmativa, it is. Mas na interrogativa temos que inverter essa ordem. It is vira is it. Is it your house? Essa é sua casa? Então vamos lá. Afirmativa, it is. Interrogativa, is it? E a interrogativa na negativa, isn't it? Daí, partimos para question tag. Essa é a sua casa, não é? It is your house, isn't it? Começamos com it is, afirmativa, e fazemos a pergunta no final, na negativa, isn't it? It is, isn't it? Vamos ver uma outra frase. They are new. Eles estão novos. Essa frase é afirmativa. They are. Na interrogativa, nós temos que inverter essa ordem. They are vira are they. Are they new? Eles estão novos? Então, vamos lá. Afirmativa. They are. Interrogativa. Are they? E partindo da interrogativa, montamos a interrogativa na negativa. Aren't they? Não estão? Assim, vamos ver o seguinte exemplo com question tag. Eles estão novos, não estão? They are new, aren't they? Começamos a frase com they are, afirmativa, e terminamos com uma pergunta na negativa. Aren't they? They are, aren't they? Vamos ver nesta página alguns exemplos de question tag com verbo to be no presente. Lembrando, a frase começando com uma afirmativa, termine a pergunta numa negativa e vice-versa. Começou com uma frase na negativa, faça a pergunta no final com afirmativa. Por exemplo, It is expensive, isn't it? Está caro, não está? They aren't cheap, are they? Eles não estão baratos, estão? I am here, aren't I? Eu estou aqui, não estou? Reparem que quando começamos a frase com I am, a pergunta no final é aren't I? I am here, aren't I? I'm not there, am I? Eu não estou aí, estou? He isn't your brother, is he? Ele não é seu irmão, é? Aqui está um quadro com question tag usando o verbo to be no presente. À esquerda, frases que começam com afirmativa, terminando em perguntas negativas, e à direita, o contrário. Frases começando com negativas que terminam em perguntas afirmativas. Agora, vamos ver alguns exemplos de question tag com o verbo to be no passado, no simple past. A regra é a mesma. Começou com uma afirmativa, pergunte no final com uma negativa e vice-versa. Começando com negativa, termine com uma pergunta afirmativa. It was very hot, wasn't it? Estava muito quente, não estava?
They were here, weren't they? Eles estavam aqui, não estavam? He wasn't a teacher, was he? Ele não era um professor, era. You weren't wrong, were you? Vocês não estavam errados, estavam. Nesta página, um quadro com question tag usando o verbo to be no simple past, no passado. À esquerda, começando com a afirmativa e terminando com uma pergunta na negativa, e à direita, o contrário. Começamos com frases negativas e terminamos com perguntas na afirmativa. Agora, vamos à entonação correta. Quando usamos question tag fazendo uma pergunta verdadeira, realmente querendo saber a resposta, elevamos a nossa voz no final dessa pergunta. É o que chamamos de rising intonation, entonação crescente, pois nossa voz se eleva no final da pergunta. Ela fica mais forte na última palavra da pergunta. Por exemplo, ela é uma médica, não é? She is a doctor, isn't she? Tá vendo? A última palavra, she, é o som mais forte da minha pergunta. É quando eu elevo a minha voz. Novamente. She is a doctor, isn't she? Another sentence. Uma outra frase. The store wasn't closed, was it? A loja não estava fechada, estava. Eu elevei a minha voz no it, que é a última palavra da pergunta. Rising intonation, entonação crescente. Novamente. The store wasn't closed, was it? Agora, se usamos question tag já sabendo da resposta, apenas confirmando uma informação ou para dar continuidade a uma conversa, a entonação é decrescente, falling intonation. A nossa voz fica mais baixa na última palavra da pergunta. Ela é mais elevada no verbo e mais fraca no sujeito, que é a última palavra. Let's check it out. Vamos dar uma olhada. Você é o novo professor, não é? You are the new teacher, aren't you? Tá vendo? A minha voz se elevou no verbo, aren't, e se abaixou na última palavra, no sujeito, you. You are the new teacher, aren't you? Aren't é mais elevado, tem um som mais forte do que you. Another example. Um outro exemplo. Eles não estavam aqui, estavam. They weren't here, were they? Percebem? A voz fica mais alta em were, é mais elevada em were, e mais baixa no they, no sujeito. Were they? If you liked the video, please click the like button and subscribe to our channel. Se gostaram do vídeo, por favor, cliquem no like pra gente e se inscrevam no nosso canal. E se puderem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Thank you. Obrigada.